Sejam muito bem-vindos ao HUSP Podcast, o podcast do Hospital Universitário São Francisco, na Providência de Deus, que é administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Feliz Ano Novo, feliz 2026. Esse é o primeiro episódio da 6ª temporada do HUSP Podcast, então, já tem muito conteúdo para trás. Convido vocês a acompanharem também e a acompanharem o trabalho tanto no nosso YouTube quanto nas nossas redes sociais. E nesse primeiro episódio do ano, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a saúde mental, ou melhor, transtornos mentais. A saúde mental, depois as nossas convidadas podem até confirmar para mim, mas é uma pauta que não sai de moda, né? É uma pauta que está frequente e é cada vez mais falada, principalmente entre o público mais jovem. E eu recebo aqui uma mesa cheia de mulheres para a gente iniciar esse ano. Então, aqui ao meu lado temos a doutora Camila, e eu vou errar o sobrenome dela, Camila Nicolucci. Isso. Nicolucci. Sim. Doutora, seja muito bem-vinda. A doutora Camila é psiquiatra, né, do nosso Hospital Dia, da psiquiatria também, de toda a psiquiatria, né? Sim. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. À minha frente, eu tenho a Janice. A Janice é a enfermeira responsável pelo setor psiquiátrico do nosso hospital. Janice, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, eu agradeço e fico muito honrada com o convite. Para vocês que estão acompanhando de casa, a Janice disse que estava muito tímida, mas eu garanto para vocês que ela dá uma aula, tá, gente? Eu já fui lá no setor, já fiquei horas conversando com ela e ela é uma verdadeira professora, vocês vão ver ao longo do episódio. E por fim, mas não menos importante, a Aruzi, que é a coordenadora da nossa psicologia do nosso hospital. Aruzi, seja muito bem-vinda. A Aruzi está conosco há quanto tempo já, Aruzi? 4 meses. 4 meses? E ela está fazendo a diferença lá no nosso hospital, movimentando com bastante evento, com bastante atividade, tanto para os pacientes quanto para os colaboradores também, tá bom? Seja muito bem-vinda. É um prazer estar com vocês. Pessoal, antes então da gente iniciar o nosso podcast, como sempre, o cafezinho do Frei já tá nas canecas. E alguém aqui não conhecia o café do Frei? Nunca tomou? A doutora já tomou café do Frei? Não, nunca tinha A Janice tomado. já, né? Já tomei. Eu também não. Olha só, então eu tenho 2 cobaias aqui Sim. hoje que vão me dizer se o café do Frei está aprovado ou não está aprovado. Então o café já tá nas canecas. Eu vou pedir para vocês tomarem, dar uma nota para mim de 0 a 10. Vou tomar também o meu, claro. Tá super aprovado, né? Muito bom. Super. Para quem é dependente de cafeína, no caso eu, entendeu? A gente Olha pode só. fazer umas compras para quem gosta, é excelente. Revelações, então, aqui. Se vocês quiserem adquirir o Café do Frei, ele é vendido exclusivamente no Hospital Universitário São Francisco. Então, nós temos 5 pontos de venda, vamos ver se eu vou lembrar todos de cabeça, que é a diretoria. Temos na hemodiálise, radioterapia, oncologia, me ajuda, Janice, tá faltando um. Relações médicas. Esses são os pontos onde você pode adquirir o Café do Frei. Por que a gente traz o Café do Frei? Vocês estão vendo a embalagem aqui atrás, não só o Café do Frei, mas também todos os produtos do Frei, que são produtos em própolis, que existem estudos, eu posso colocar os links aqui embaixo. Nós, inclusive, já tivemos um podcast sobre o assunto, sobre os benefícios da própolis e do nosso Café do Frei também. Esse café, ele é comercializado para ajudar ações, ou melhor, obras da Associação Lar São Francisco que não tem fins lucrativos. Ou seja, se você adquirir o Café do Frei, você está fazendo bem para quem não tem condição de pagar a saúde de qualidade. Então, contamos com a colaboração de vocês. Procurem o nosso hospital e a gente também vai deixar um QR Code ao longo desse vídeo para vocês adquirirem e receberem aí no conforto da casa de vocês, tá bom? Bom, vamos iniciar o nosso primeiro episódio do ano, o primeiro episódio da 6ª temporada do HUSP Podcast. Nós vamos falar sobre transtornos mentais, o transtorno mental que está muito em pauta hoje em dia e é muito interessante o quanto que o público jovem, né, tem aderido, né, positivamente e negativamente. A gente vai falar um pouquinho sobre autodiagnóstico, por exemplo, que tem sido, né, também um problema recorrente entre o público jovem por conta do acesso à internet. Mas eu gostaria de começar com a doutora Camila. Doutora, a gente pode falar muito sobre transtornos mentais e a gente percebe que na internet todo mundo é perito e todo mundo tem uma definição. Mas afinal, o que configura um transtorno mental? O que é um transtorno mental? Bom, primeiramente, que honra a gente estar fazendo parte do primeiro podcast do ano, né? E o que é muito bacana, porque calhou de ser em janeiro e a gente é um mês que tem a campanha do Janeiro Branco em prol dos transtornos mentais.
né? Então, essa campanha ela foi criada em 2014 para que a gente pudesse falar mais e diminuir o preconceito, diminuir o estigma acerca dos transtornos mentais, né? E aí, transtorno mental, ele, hoje em dia, às vezes a gente olha alguma coisa ou lê alguma coisa na internet e fala, isso eu tenho, nossa, isso eu também tenho, nossa, isso eu também tenho, né? E não é só ficar triste ou só ficar ansioso, mas pra gente caracterizar como um transtorno, precisa que esse quadro permaneça por um período pré-determinado e que a gente tenha alterações do humor, da vontade, do pensamento, enfim, gerando prejuízo e sofrimento na vida do indivíduo em uma ou mais áreas de funcionamento. Então, ficar ansioso antes de uma entrevista de emprego, perder o sono porque está um pouco ansioso ou porque aconteceu alguma coisa na vida e você está numa expectativa para o dia seguinte, é muito diferente do que ter um transtorno de ansiedade, do que ter um transtorno de insônia, né? E é isso que a gente tem que ter cautela. Porque quando a gente olha na internet, você olha e fala, mas isso eu tenho, mas isso eu tenho, mas isso eu tenho. Daí você for ver, você tem tudo, né? Mas quando a gente faz a avaliação aprofundada, uma avaliação especializada, a gente precisa ver outras coisas, todo o contexto da vida daquele indivíduo, quando iniciou, quanto que está perdurando. Então, tem outras avaliações que são feitas e, inclusive, para fazer diagnósticos diferenciais, né? Porque, às vezes, uma coisa parece com a outra, então a gente precisa conseguir fazer essa diferenciação. É quase um checklist, né, doutora? A pessoa pega todas as características e vai listando, esse sim, esse não, esse sim, então tenho depressão. Exato, se fosse fácil assim, nossa, facilitaria muito a nossa vida também de profissional, né? A gente não precisava cavocar tanto ali a vida da pessoa, mas é muito mais complexo do que só checar sintomas, né? O diagnóstico é muito mais complexo e muito mais profundo que isso. Perfeito. E para quem não conhece os transtornos mentais, por esse nome, transtornos mentais, a gente pode dizer que é depressão, ansiedade? Então, tem transtornos depressivos, transtornos ansiosos, tem os transtornos do neurodesenvolvimento, como transtorno do espectro autista, transtorno de atenção e hiperatividade, tem transtornos psicóticos, transtornos afetivos, então a gente tem um grupo muito robusto, né? Os transtornos por uso de substâncias, como a cafeína. Isso, doutora, poxa vida, me laudando assim já no primeiro episódio, tá tudo certo. Eu aceito, tá tudo bem. Fazendo um adendo no que a Camila falou, eu acho que essa questão dos transtornos, né, da gente se autolaudar, tem muito a ver também com o fato de sermos seres em eterno movimento interno. Então, assim, a gente sempre vai sentir as coisas de acordo com o caos que a gente sobrevive, né, que a gente tenta sobreviver, na verdade. E é comum que a gente sinta tudo, sempre. Então, as emoções e os sentimentos fazem parte de quem a gente é e daquilo que a gente consegue existir como seres humanos. E a partir do momento que a gente não compreende sobre a gente tenta buscar algo que fale sobre nós. Então, a gente começa a se identificar com aqueles laudos, porque é algo que faz sentido naquele momento. Então, é uma forma de eu me sustentar ou eu me estabilizar e falar, então tá tudo bem, eu acho que eu tenho isso ou eu acho que eu tenho aquilo. Não que seja saudável, mas é uma maneira que o ser humano também encontra de se acalmar dentro de um momento que é difícil, e aí entra a gente, né, no intuito de conseguir orientar, coordenar, enfim, falar sobre, para que aquele ser humano, né, aquele sujeito consiga compreender de fato o que acontece. Que nem tudo, na verdade, é um problema. Às vezes é só um momento. Entendi. E olha, eu me coloco muito na situação porque eu sou essa pessoa que, olha, já tô me comprometendo aqui. No primeiro episódio do ano, eu melhorei bastante, tá, doutora? Mas eu era aquela pessoa que, eu tô sentindo uma dor no dedão. Deixa eu jogar no Google o que é essa dor no dedão. Aí eu saía com os piores diagnósticos possíveis. Sim, é câncer ou é gravidez. Não sei porque tudo aparece que é gravidez, até uma dor no dedão. Exatamente. Bem isso. Aruzi, a doutora falava sobre alguns momentos é normal, né? Então, por exemplo, como ela citou, antes de uma entrevista, é normal você sentir um desconforto e sentir uma ansiedade, mas a partir de qual momento que a pessoa ela pode dizer, olha, isso aqui que eu tô sentindo está além do normal, tem algum indicativo, qual que é o sinal amarelo para que ela busque ajuda? É igual a Camila falou, né? A partir do momento que aquele sintoma, aqueles sinais me trazem prejuízos para o meu meio, né, de sobrevivência, de estar existindo, seja na questão profissional, seja na questão pessoal, é um sinal de alerta para eu repensar. O que será que está acontecendo comigo? Todos nós temos a possibilidade de nos conhecermos, mas nem todos, né, nós nos conhecemos de fato.
E aí é que entra a questão de também a gente conseguir conversar e ter essas vinculações com outras pessoas. O que o outro fala sobre mim, o que eu consigo compreender sobre o que o outro fala sobre mim, o que é assertivo, o que eu entendo como pertencente ou não a mim. Isso vai fazendo com que eu consiga identificar fatores que estejam sendo prejudiciais para aquele tempo, né, que eu estou percebendo mudança, seja no meu humor, seja na minha afetividade, enfim. E aí isso se torna uma bandeira amarela para eu conseguir perceber algo diferente. E não que isso, de fato, esteja me trazendo prejuízos, né? Isso é uma elaboração, é uma percepção mais longínqua. Então, assim, existe um tempo para a gente conseguir observar. Que nem a doutora Camila falou, a gente tem os transtornos de humor, os transtornos de personalidade. Algumas vezes eles se confundem e tanto é que é muito difícil de trazer alguns diagnósticos, principalmente bipolar e border, que são primos ali, parentes, são sintomas e sinais muito parecidos. Então, nós, como profissionais, nós também precisamos desse tempo para conseguir perceber e compreender aquele paciente em questão. Porque o paciente não é só aquilo que ele nos traz, o que a gente observa. Ele é a Camila, ele é uma filha, é uma mãe, é um irmão, ele teve uma questão ambiental, social, tem uma questão hereditária. Então, existem muitos fatores a serem observados e entendidos por aí. É curioso, é uma curiosidade que eu tenho, aliás, fazer um diagnóstico não é simples, né? É um processo. A gente tem como estimar um período de tempo que leva para fazer um diagnóstico ou depende de caso a caso? Depende de caso a caso. A gente tem as avaliações, né, neuropsicológicas, que são avaliações com um tempo predestinado. Mas quando a gente fala de uma questão clínica, né, que aquele paciente vem até nós com uma demanda X, e aí a gente vai escutando esse paciente, né, com todo que ele nos traz, é muito subjetivo. É tudo uma questão de pessoa para pessoa. Então, é de acordo com o que ele nos traz, de acordo com aquilo que a gente observa, e aí a gente vai fazendo as intermediações necessárias. Perfeito. Janice, quando a gente fala de transtornos mentais dentro do nosso hospital, a primeira coisa que vem à cabeça é o seu setor, que é o setor psiquiátrico. Sim. Quais são os maiores motivos de internação lá hoje? Bom, hoje nosso maior, assim, nossa principal causa são os surtos, né? Que são o período do paciente quando ele está no agudo. Então, essa é a nossa maior causa. Por quê? Porque, na verdade, a gente tá ali, ele entra no nosso setor, no momento agudo, e aí a gente vai começar ali, a equipe médica, junto com a equipe multi, a fazer uma estabilização desse paciente, para depois a gente traçar aí um perfil de tratamento para ele. Mas a causa maior seria essa questão da doença no estado agudo dela. Em geral, desculpa. Pode falar. Em geral, a gente tem muito paciente na enfermaria de quadro psicótico, então que tem uma dificuldade maior de controle, então quadros agudos no geral, mas geralmente mais psicóticos, que a dificuldade de controle ambulatorial é pior, Exatamente. ou baixa adesão ou abandono de tratamento, que agudiza quadros crônicos, e transtornos por uso de substâncias também, né? Então, são os quadros que são mais frequentes ali com a gente, né? Sim. Quando a gente fala um quadro agudo, seria a pessoa em crise. Isso. Tá. Quando ela tá no auge da crise dela. E o HUSP também é uma referência nas internações psiquiátricas aqui na região, posso Sim, dizer? somos. Então, por exemplo, se em Itatiba teve um caso, essa pessoa é encaminhada para o HUSP. Na verdade, Tem um funciona, processo, né? tem todo um processo, né? Nossos pacientes, eles são referenciados via CROSS, né? Então, a partir do momento que ele dá a entrada em qualquer outro serviço de imediato, ele já é inserido no CROSS, e aí, através desse sistema, a gente consegue puxar esse paciente pra gente, né? Aí a gente puxa ele vem até nós. Hoje nós atendemos, assim, uma gama de cidades, para falar bem a verdade. Nós temos pacientes desde Sumaré, Nova Odessa, nós temos pacientes de Hortolândia. No nível de região Bragantina. Não. Hortolândia, depois temos Louveira, temos Cabreúva, são vários lugares. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos um serviço amplo de saúde mental em todos os lugares. Então, o paciente com transtornos mentais, ele fica muito à deriva. Essa é a realidade, né? Ele fica... a gente precisa ficar buscando para poder trazer para a gente, porque realmente nós não temos lugares específicos e especializados para atendê-los. Entendi. Então, a gente consegue puxar para cá.
E vale ressaltar que a nossa enfermaria, por enquanto, é É só exclusivamente masculina. masculina. Por Uhum. enquanto. Mas Até existe a nossa vai ampliar, existe, né? Vai sim, ampliar. sim. Nós já foi apresentado um projeto para gente, né, para todo o HUSF, onde nós teremos uma ampliação e teremos uma enfermaria mista. Até porque hoje a demanda feminina é enorme e nós não temos também. Na região aí só apenas 2 lugares que absorvem essas mulheres. Uhum. E hoje a nossa fila, se você entrar no Cross, o que mais temos são as mulheres. Que curioso. Sim, Não imaginava. são mulheres. Bom, doutora, vamos falar então, antes da pessoa chegar num estado de crise, como reconhecer e quais os principais sintomas? E aí eu marquei 3 transtornos aqui para a gente debater: ansiedade, depressão e psicose. Quais são os principais sintomas de que alguém está sofrendo com um desses transtornos? Olha, é muito complexo porque são transtornos bem diferentes, assim, são bem diversos, né? Então, no geral, um transtorno de ansiedade, o indivíduo vai começar a experimentar uma sensação de constante alerta, como se o corpo tivesse preparado para lutar ou para fugir o tempo todo. Aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer, mas eu não sei o que, nem quando, nem por quê, sabe? Essa é a sensação de uma ansiedade. E isso começa a ser constante e pode acompanhar de sintomas. Então, pode acompanhar aumento da pressão, sudorese, tremor, falta de ar e outros sintomas físicos também. E pode ter crises de pânico, né? Então, pode ter crises de ansiedade, crises de pânico. Mas quando a gente vai falar de uma identificação mais leve, geralmente é aquela coisa do tipo, eu tô sentindo constantemente uma ansiedadezinha, um aperto, uma bola na garganta, e isso vai crescendo, crescendo, crescendo até virar um transtorno. Num quadro depressivo, geralmente pode começar com uma falta de vontade de fazer as coisas, que às vezes é confundida com cansaço. Às vezes a gente fala, acho que eu tô um pouco cansada, tô sobrecarregada, mas daí isso não vai embora, isso começa a aumentar. Começo a perder o prazer com coisas que antes eu gostava muito. Então, por exemplo, nossa, eu amo, sei lá, fazer crochê. Nossa, não faço crochê faz 2 semanas, não consigo nem ver, sabe? E coisas que são muito importantes, por exemplo, eu não tenho nem vontade de ficar com o meu filho, por exemplo, sabe? Então você começa a perder o prazer e o interesse para as coisas, e isso pode trazer junto uma angústia, uma tristeza, vontade de chorar, e alterações de sono, de apetite. E quadros psicóticos, no geral, a pessoa não tem crítica, ela não tem a percepção, porque quando eu tenho o quadro psicótico, ele é caracterizado por uma alteração do pensamento. Então, eu tenho uma alteração do meu pensamento e da minha percepção da realidade. E essa alteração eu tô certa de que isso está acontecendo. Então, você pode tentar me provar por A mais B que isso não tá acontecendo, que eu não tô aqui gravando um podcast com vocês, que eu vou achar que você tá louca. Eu vou falar, claro que eu tô aqui. Né? Então, geralmente, quem percebe é a família. Então, a pessoa começa a ficar um pouco confusa, começa a ter alteração de comportamento, começa a falar coisas que não fazem muito sentido, às vezes começa a conversar sozinha, ou dar risada, ou parecer que está fazendo alguma coisa. Então, esses são alguns dos sintomas que a gente pode perceber, né? E, obviamente, que vão evoluindo ao longo do processo se não houver uma intervenção, né? Quando a gente fala de psicose, não se refere somente à esquizofrenia, né? Não, existem outros transtornos psicóticos. Então, a gente tem uma família de transtornos psicóticos, que a esquizofrenia é um transtorno psicótico, né, um pouco mais crônico, na verdade, né, e por isso que às vezes é difícil de a gente fazer um diagnóstico, às vezes o paciente está num primeiro episódio e eu não posso falar que é esquizofrenia porque eu preciso saber qual que vai ser a evolução daquilo para dar um diagnóstico. É por isso que às vezes o paciente fala, mas ninguém me dá um diagnóstico. Sim, porque eu tenho que ver como que vai evoluir, né, eu tenho que ver se vai embora. Se passar e remitir, então não é esquizofrenia, é outra coisa. Então, a gente tem transtorno psicótico breve, a gente tem transtorno delirante persistente, tem outros transtornos que podem cursar com essa alteração do pensamento. Entendi. É realmente um processo, né? O diagnóstico é realmente um acompanhamento, a gente pode dizer, do paciente, Sim, né? alguns quadros, por exemplo, os quadros
de humor, né? Então, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, são mais fáceis de diagnosticar, porque eu não preciso tanto de tempo. Assim, para a gente caracterizar nos critérios diagnósticos, eu preciso ter sintomas presentes por 1, 2 semanas, ou às vezes 1 mês, mas assim, coisas que eu consigo, quando o paciente me procura, isso já está estabelecido. Agora, tem outros quadros que eu preciso verificar a evolução. Então, transtornos de personalidade, transtornos psicóticos, transtorno afetivo bipolar, né? Então, a gente precisa ver como evolui. E os transtornos do neurodesenvolvimento, eu preciso saber como começou. Então, tem alguns que eu preciso acompanhar para frente e outros eu tenho que acompanhar para trás. Interessante. Né? Porque transtornos do neurodesenvolvimento, o indivíduo nasce assim, né? Isso é uma alteração do meu neurodesenvolvimento mesmo. Então, é um funcionamento diferente, divergente do que seria considerado típico. Então, eu preciso ter aquele histórico. Então, eu não adquiri um déficit de atenção. Eu tenho que ter tido desde pequenininho. Agora, se você tá com déficit de atenção na vida adulta, muito provavelmente é porque você tá sobrecarregada, ou porque você não tá dormindo direito, ou porque você tá com anemia, ou por qualquer outra coisa. Entendi. Mas não porque você... eu peguei um déficit de atenção. Tipo gripe. E que, na verdade, eu dei esse exemplo porque hoje é muito comum, né? As pessoas estão muito condicionadas a vídeos curtos, em Reels ou em TikTok, e não conseguem mais prestar atenção em filmes e vídeos longos, e tem a sensação de que tem um déficit de atenção, mas é porque eu tô condicionando o meu cérebro a curtas informações, e aí eu não consigo mais prestar atenção a longo prazo. Então, é importante porque pode parecer, mas na verdade quando você vai aprofundando a história, você percebe que não é mais um condicionamento do que de fato um transtorno. E lembra aquela questão do autodiagnóstico. Exatamente. Né? Aruzi, a gente falou desses transtornos, né? Ansiedade, depressão e psicose. O que fazer para acolher uma pessoa que está em crise? E mais, se eu sou uma pessoa que está em crise, o que eu posso fazer para amenizar essa situação? Acho que para a gente conseguir entender o paciente, a gente tem que ter na cabeça que nós somos estruturados. Então, a gente tem o que a gente chama de estrutura psíquica. Então, a gente tem a neurose, a psicose e a perversão. Dentro da neurose, vamos ter os transtornos de humor, ou seja, nossos transtornos afetivos. Ele não possui uma modificação na nossa percepção da realidade, mas a gente vai ter uma modificação na forma como a gente está no nosso humor, ou seja, mais ansioso, mais depressivo, mais maníaco, mais hipomaníaco. Dentro dos nossos transtornos de personalidade, a gente vai ter o que a gente chama da estruturação psíquica, que vai vir através, ou de uma questão hereditária, genética, ou de fatores ambientais que vão construindo essa nossa forma de percepção do mundo. E aí entra a psicose, que pode ser ali um transtorno, mas ela pode estar, né, acoplada a uma outra comorbidade. Então, um depressivo, né, dependendo do tipo de depressão que aquele paciente tem, ele pode psicotizar, dependendo do que ele está vivendo. Um border pode psicotizar, um bipolar pode psicotizar, você pode psicotizar, caso você esteja num estresse muito grande. Até que você está na faixa etária. Né? Exato. Ou seja, todos nós temos essas possibilidades até a gente estar vivo. E a perversão, que é o fato de a gente não ter o poder da empatia, né? A gente não consegue se colocar no lugar do outro e nós fazemos sempre algo em benefício próprio. Sim. Que esses são os casos, né, dos sociopatas, enfim. Para a gente conseguir acolher esses pacientes, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente tirar de nós qualquer tipo de pré-julgamento. A gente precisa enxergar a Rafa como a Rafa. Você é um ser humano para mim, independente do que você esteja passando. E eu preciso saber escutar a sua história. O que mais me importa é quem você é. E aí eu consigo compreender e ir formando um quebra-cabeça dentro desse labirinto todo que com certeza você deve estar passando, e a gente vai conseguindo alinhar e elaborar aquilo que você fala. Então eu sempre brinco, né, com as minhas residentes, que nós somos sempre uma pessoinha com uma luneta ali com aquele paciente, que vai iluminando o caminho para ele conseguir entender. Então a gente acolhe aquele sofrimento. Nem sempre a gente vai conseguir, de alguma forma, intervir assertivamente, porque daí a gente vai precisar das medicações para esse paciente estabilizar, né, quimicamente falando, mas a gente consegue, de alguma maneira, orientar aqueles que estão de fora, ou seja, a família. Porque a gente fala muito do paciente, a gente fala pouco do acompanhante, né, do quanto aquele familiar sofre também em ver aquele ser humano que ele ama, né, debilitado por um momento, enfim, por uma circunstância. Então, a gente acolhe todo aquele ambiente onde está caótico, escutando, psicoeducando,
tentando elaborar junto com aquele que sofre o que está acontecendo, a fim da gente conseguir iluminar aquele período e as coisas irem para o lugar. E aí a gente entra, né, quando necessário, com processos químicos. Perfeito. Em caso, por exemplo, de uma crise, vamos colocar uma situação. Uma crise, um familiar percebeu que o seu ente querido está passando por uma crise, um surto psicótico. Qual que é a orientação, por exemplo? Não sei se acolher, procurar uma emergência logo. Um SAMU. Isso, Seria a primeira pronto coisa, atendimento. entendi. Aquele que cuida nem sempre vai saber o que fazer naquele momento. Ele vai estar desesperado junto. Uhum. Então, às vezes, aquilo que ele for falar vai entrar todo mundo em colapso ao mesmo tempo. Então, SAMU, ou então ligar para o psiquiatra, né, que está ali de sustento, ou para o psicólogo, enfim, né, a gente tem várias formas, porque cada profissional trabalha de uma maneira. Então, depende também do que foi acordado dentro, né, das possibilidades com aquele profissional que atende o paciente e a família. Mas de prontidão é o SAMU. Procurar o SAMU, entendi. Genice, nem todo transtorno mental é motivo para internação, né? Sim. Quais são os critérios? Hoje, os critérios para internação na nossa instituição, né? Nós temos alguns critérios que são: o paciente ele tem que ser do sexo masculino. Por enquanto. Por enquanto. Enquanto. Só por enquanto. Ele tem que ser maior, tem que ter mais que 18 anos. E ele tem que estar numa crise aguda, né? Num momento agudo da doença. E aí a gente já absorve esse paciente. Esse é um momento, assim, mais forte pra gente poder pegar. A gente, indicações de internação, elas acontecem quando há um risco iminente para o paciente, seja de morte ou seja da sua integridade física, ou houve falha do tratamento ambulatorial. Porque depois da revolução psiquiátrica, enfim, a gente entende que todo paciente psiquiátrico tenha condições, porque a gente tem, hoje em dia, inúmeras formas e medicações, enfim, para conseguir acolher aquele indivíduo. Então, o paciente tem condição de ser tratado em ambiente ambulatorial, né, fora da internação. Então, a internação é uma exceção, né? Então, a gente entende que se há uma falha desse acompanhamento ambulatorial, ou se está numa crise muito intensa, a gente daí não dá conta de acolher ambulatorialmente, né? Não dá para só orientar, por exemplo, Sim. a gente precisa intervir, né? E aí a gente faz essa intervenção via internações psiquiátricas, né? Então, para além das nossas regras ali no nosso serviço, né? Dentro do que a gente consegue acolher, né? Até por conta do tamanho, até por conta Sim, do da tipo de estrutura serviço, física, porque tem serviços de internação diferentes, né? A gente é uma enfermaria psiquiátrica no hospital geral, né? Então, é diferente de um hospital psiquiátrico, por exemplo. Então, a gente precisa entender que o paciente está numa crise aguda, que teve uma falha do acompanhamento ambulatorial, e lembrar que a gente trata o agudo. Então, às vezes a família vem e fala assim, mas vai ficar só 2 semanas? Fica só... É muito pouco tempo. Sim, mas a gente não vai tratar até ficar zerado. A gente vai tratar a crise aguda e tem que retomar a vida desse paciente, a rotina desse paciente o mais rápido possível. Porque isso também faz parte do acompanhamento psiquiátrico, isso também faz parte da terapia. Porque quando a gente fala de transtornos psiquiátricos, a gente fala de questões que são biopsicossociais. Então, eu estou tratando a parte neurobiológica, a gente está tratando a parte psicológica, mas a social precisa retomar, né? Então, nesse contexto de enfermaria psiquiátrica no hospital geral, a gente tem que entender também que as internações geralmente são um pouco mais curtas do que outros tipos de internação. E na nossa psiquiatria, a Janice pode me corrigir se eu estiver errada, a gente tem uma incidência também de pessoas que são dependentes químicas. Sim. Existem essas pessoas lá dentro, né? Sim, em sim. internação. Dentro das nossas internações, nós também temos a absorção dos pacientes que são os dependentes químicos. Então, a gente tem bastante. Existe uma relação entre a dependência química e transtornos mentais? Existe uma relação, na verdade,
bilateral, porque alguns transtornos mentais podem predispor ao uso de substâncias e o uso de substâncias podem desencadear transtornos mentais, né? Então, a gente tem as duas coisas. Mas, no geral, a questão do tratamento de transtornos por uso de substâncias em processo de internação, ela acontece muito por conta do período de crise de abstinência. Então, é aquele processo, ou um processo em que o paciente não está conseguindo parar, né, ficar abstinente da substância, seja pela sintomatologia, ou seja por não conseguir mesmo parar de fazer uso das substâncias, e aí a gente interna para tirar ele desse período inicial, ou porque abriu algum quadro psiquiátrico associado, seja um quadro psicótico, seja um quadro depressivo, seja um quadro de ansiedade ou qualquer outro tipo de quadro, e a gente precisa fazer um tratamento. E no nosso caso, que é uma enfermaria psiquiátrica dentro de um hospital geral, também o acompanhamento das comorbidades, porque às vezes um paciente, por exemplo, etilista, né, que faz uso de álcool, tem, sei lá, já tem um comprometimento hepático, tem uma hemorragia digestiva. Não é só o transtorno, né? Exato, tem outras questões clínicas associadas ao uso de substâncias, né? O paciente usuário de crack cocaína, então tem questões pulmonares, enfim. Então, também é absorvido para que a gente faça o acompanhamento geral desse indivíduo, né? Aruzi, como que a psicologia ela pode fazer para auxiliar uma pessoa que é dependente química? A gente cria estratégias que a gente coloca inserido no plano terapêutico, ou seja, a gente tem intervenções grupais que acabam fortalecendo o vínculo, né, desses pacientes, além de fortalecer o vínculo com as famílias também. A gente tem os processos clínicos individuais, que é justamente a gente conseguir atender esse paciente como um todo, entender qual que foi a história de vida dele, a trajetória, compreender quais são os gatilhos que esse paciente tem para ir novamente, né, com o desejo em direção às drogas, né, ao psicoativo. E a gente consegue aí criar essas intervenções tanto de forma grupal, no qual esse paciente vai ser inserido socialmente novamente para ele conseguir criar vínculos, fortalecer, se compreender melhor dentro de um novo ambiente e dos ambientes onde ele já estava inserido. E a gente também tem essas orientações, essas estratégias de forma individual, né, como forma de compreender aquele paciente na sua essência, na sua singularidade. Então, compreender o porquê, as razões e os motivos, né, que ainda fomentam o desejo, as recaídas, enfim, são muito importantes para a gente conseguir elaborar esses planos. E é interessante que não necessariamente o tratamento ele necessita de uma internação, né? Mas, Janice, quais vocês diriam que são os benefícios de uma internação psiquiátrica, seja no caso de transtornos mentais ou transtornos mentais ligados à dependência química? O que uma internação oferece que às vezes o tratamento em casa não vai oferecer? Eu acho que, primeiro de tudo, ele oferece um ambiente seguro para esse paciente. A internação, ela traz essa segurança para o paciente porque ele vai ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Então, ele vai ter todo o acompanhamento psicológico, ele vai ter o acompanhamento médico diário desse paciente, da nutrição, que o paciente, principalmente o dependente químico, quando ele chega para a gente, ele chega assim, com várias patologias, que nem a doutora já falou, com comprometimento muito grande, mas o que mais nos chama a atenção é o emagrecimento desse paciente, né? Então, tem paciente que chega pra gente pesando 35 quilos. Nossa. E ele precisa de todo um aparato para que ele consiga também aderir ao tratamento e melhorar. Então, ele tem esse ambiente seguro, ele tem pessoas qualificadas ali, profissionais qualificados, ele vai ter essa parte nutricional. Então, isso tudo traz para esse paciente esse, não digo só aconchego, mas essa segurança para que ele tenha mais aderência a esse tratamento, né? Então, para a gente é de extrema importância que ele se sinta dessa forma. Não só ele, mas também, como a Aruzi falou, a família. Uhum. A família, a gente trabalha muito com a família também. Então, dentro do nosso serviço, a equipe multi trabalha tanto o paciente como os familiares. Porque o familiar também ele precisa entender a doença do paciente para que quando o paciente for de alta, ele tenha essa continuidade de tratamento, que senão ele não vai ter. Perfeito. Doutora, a gente comentou no início do nosso podcast sobre autodiagnóstico, né? A gente pode dizer que o autodiagnóstico, ele pode banalizar, né, o diagnóstico de transtornos reais?
Eu acho que não. Pode banalizar, mas eu acho que não só isso, assim. Eu acho que, às vezes, pode maquiar outras coisas, né? Então, às vezes, eu li na internet que eu tenho uma coisa, e eu tô tão certa de que eu tenho aquilo, que eu acabo direcionando a minha fala para o profissional que vai me acompanhar de uma maneira errada. E aí o profissional fica confuso, porque ele olha e fala, bom, mas não parece, mas a pessoa vai utilizando de termos até que leu previamente e a gente pode acabar atrapalhando um diagnóstico correto e acabar atrapalhando até o encaminhamento mesmo, né? A condução clínica. Então, essa questão, claro, todo mundo, quando tem alguma coisa, procura se informar, né? Seja no Google, seja perguntando para um amigo, é normal, a gente tem curiosidade, a gente fica apreensivo quando você começa a ter alguma coisa, enfim. A questão não é você procurar, a questão é você achar que você tá certo disso e que é isso, pronto, e não tá aberto a se expressar da maneira mais pura e mais limpa possível, então você acaba maquiando com algumas coisas ali, né, da pesquisa, e isso pode interferir negativamente, né, então a gente tem que ter muita cautela, então por isso que quando a gente faz uma avaliação médica, né, no geral a gente fala, não, peraí, não vamos falar de diagnósticos, eu não quero saber, eu quero que você me conte a sua história, então me fala. Primeiro, o que te trouxe aqui, o que você está sentindo que te trouxe aqui, e depois você vai começar me falando, então, quando que isso começou, como é que foi essa evolução, vamos começar do começo, né? Como é que você era antes, então, disso? Para eu saber comparar, como é que era antes, né? Então, tudo isso é de extrema importância para que a gente consiga fazer um direcionamento. E se você já tem um direcionamento próprio, se você já chega com alguma coisa, isso acaba ficando um pouco mais difícil, mais complicado. A pessoa se convence de que ela realmente tem um transtorno mental, né? Muitas vezes sim. E muitas vezes, quando a gente dá outro diagnóstico, que não é aquele esperado, a pessoa não gosta muito também. Às vezes a pessoa fica meio... Que curioso. Às vezes a pessoa, mas não acho que é isso. Então, tá bom, não tem problema nenhum. Fica à vontade para procurar outra opinião, porque, né, ninguém é dono da verdade. Então, essa é a minha interpretação. Se você não está se sentindo segura com essa percepção, não tem nenhum problema. A gente procura outras opiniões e fica à vontade, né? A pessoa precisa se sentir à vontade dentro daquela avaliação, mas lembrar que a avaliação é uma avaliação pura de um profissional e não o que você quer ouvir necessariamente, né? Então, nem sempre é muito agradável. E, na verdade, a gente está falando de transtornos psiquiátricos, que não são muito agradáveis, né? Não é agradável você receber um diagnóstico, não é agradável você passar por essas sensações, enfim. Então, às vezes é uma questão complexa. E por isso que muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente sempre solicita um familiar, um acompanhante. Então, a gente não conversa só com o paciente, a gente conversa com a família, porque às vezes a percepção da família é diferente da do indivíduo, né? Ou às vezes é complementar, né? Então, isso é de extrema importância. Então, a gente vai se aprofundando nas características daquele indivíduo até que a gente consiga entender, de fato, qual é o funcionamento. Que nem sempre é muito fácil. Que curioso, não? Aruzi, dá pra gente dizer que a pessoa com transtornos mentais, ela tem um perfil? Porque é muito amplo, né? Muito amplo. Não tem como olhar para você e falar, acho que a Rafaela é psicótica. Obviamente que a gente tem alguns sinais que são mais latentes, dependendo dos transtornos, né, que a gente percebe. Mas um perfil é algo muito generalizado. Inclusive, enquanto a Camila estava falando, eu estava aqui pensando, né? A gente tem hoje em dia, nesse autodiagnóstico, uma negligência muito grande do saber. Hoje em dia é muito fácil você ter acesso a qualquer tipo de informação e é vendido através das redes sociais informações que não vêm de sujeitos qualificados. Então, hoje em dia, qualquer um pode ser psicólogo, qualquer um pode ser psiquiatra, qualquer um pode ser advogado, qualquer um pode ser tudo, porque é vendido na internet esses mini cursos, né, de 2 minutos, 20 segundos, enfim. Vejo sempre, aparece sempre pra mim. Pois é. E aí, o que acontece? O ser humano, ele quer ouvir aquilo que ele quer ouvir, e não o que é necessário ele ouvir. Então, aquilo que for fazer, de alguma forma, sentido para a vida dele, ele vai entender como a verdade dele e ele vai acabar vivendo aquela história. Então, essa negligência do saber, né, que nem Freud fala que nós todos temos um lugar de saber. Eu tenho um lugar de saber de psicóloga, a Camila de psiquiatra, a Janice, né, de enfermeira, eu aqui perdida. E a gente tem os nossos saberes de acordo com aquilo que a gente foi qualificado durante o nosso período de graduação. Como é vendido de uma forma muito esporádica e muito ampla, as pessoas acabaram não conseguindo
entender que nós precisamos estar nos lugares certos para obtermos as informações corretas e aí a gente conseguir fazer o tratamento certo. Então, esse perfil que você fala, eu acho que eu vejo mais como algo vendido por uma rede social. Então, a gente enquadra perfis. Nossa, se você tiver isso, você é depressivo. Se você tiver isso, não, você já não é mais depressivo, você é ansioso. Se você pintar o cabelo colorido, você tá esquizofrênico. Se você usar com batom vermelho de manhã, você tá psicotizando. Então, assim, eu acho que esse perfil é algo muito mais banalizado, no sentido da gente tentar encontrar aspectos que enquadrem você num diagnóstico e te fecha ali num rótulo, que na verdade só vai ser vendido para eu vender coisas que vão me beneficiar. Então, sei lá, seja um medicamento, seja meu livro, seja meu mini curso de 15 horas, do que de fato você realmente ter um perfil. Porque, por exemplo, um suicida. Muitas vezes você não sabe que talvez a Camila tenha ideação suicida. Ela não tem um perfil suicida, mas quem tem um perfil suicida? Então, os sintomas e os sinais estão entre linhas, e isso não é lido, né, de uma forma tão rápida em 5 minutos. Eu não vou passando no supermercado, me esbarrando nas pessoas e falando, depressivo, borderline, bipolar. Não, eu vejo pessoas. Então, acho que esse perfil, quando você me fala, me vem muito mais uma questão vendida em rede social do que, de fato, ver um ser humano na forma como ele é. Um ser humano. O diagnóstico é só uma forma que nós temos para a gente conseguir entender aquela pessoa na nossa frente e orientá-la e conduzi-la e tratá-la da melhor forma para que ela tenha uma vida biopsicossocial plena e conseguir viver em sociedade, assim como todos nós. Então, nada de perfis. Perfil só no Instagram. Puxando esse gancho da pessoa conseguir viver uma vida plena, após o tratamento, Janice, vocês fazem também um acompanhamento desse paciente lá, né? Sim, o paciente após a alta da internação na enfermaria, o paciente ele é encaminhado para os lugares específicos, né, que eles chamam de instrumentos, né, de trabalho. Ou ele vai para o CAPS, nós lá temos o Hospital Dia, né, então a equipe médica vai avaliar para qual instrumento esse paciente vai. Mas a maioria dos nossos pacientes, principalmente os de Bragança Paulista, eles vão continuam e continuam o tratamento ali no Hospital Dia. Por quê? Porque ele precisa desse tempo também para ele entender a questão da doença dele, das medicações que ele precisa tomar. Então, ali é feito todo um trabalho para que ele se acostume com aquilo ali, com aquela rotina, para que ele consiga depois dar continuidade na casa dele, né? Porque senão a gente vai dar alta hoje, amanhã ele vai para casa, não vai para nenhum instrumento, e aí o que acontece? Ele para novamente. Por quê? Porque não criou-se uma rotina para aquele paciente. Então, quando ele tem a alta conosco, ele é encaminhado para os instrumentos ou já direto para o nosso Hospital Dia, ali. Aí também o tempo quem determina é a equipe médica também. E é curioso, né? Porque quando ele recebe alta, ele volta para casa e os problemas continuam sendo os mesmos, Exatamente. né? E ele precisa aprender a lidar com esses problemas. Exatamente. Porque ali nós estamos na enfermaria apenas, como a doutora Camila falou, para o quadro agudo. Ali naquele momento. Então, em 10, 15 dias, a gente não vai conseguir fazer um todo, mas a gente vai conseguir tirar ele desse quadro agudo para ele começar a entender a linha que ele vai ter que seguir, né? E aí a gente dá essa continuidade. Mas nós temos pacientes que passam com a gente lá no Hospital Dia há 30 anos, né, doutora? Que são pacientes justamente por isso, que nem a doutora já falou. Em alguns momentos, eles acham que estão bem, param a medicação, e é onde eles entram novamente num quadro, num surto, né, num quadro agudo, e aí eles retornam pra gente tá estabilizando novamente esse paciente, para que ele tenha esse acompanhamento mais de perto, né, com todos os profissionais, para ele retomar, para que a gente consiga devolver novamente esse paciente, para que ele tenha uma vida psicossocial ativa, né, ou pelo menos tenha o mínimo que ele consiga, porque senão ele vai estar sempre naquela rotina viciosa de estar retornando, porque ele não está aderindo ao tratamento. E é muito interessante essa questão do medicamento, que ao mesmo tempo tem gente que para de tomar um medicamento
porque acha que tá bem, existem, né, não tem como a gente separar a questão do autodiagnóstico e da automedicação, né, doutora? Existem aqueles que tomam medicações sem receita, sem orientação médica, o que pode, inclusive, mascarar um diagnóstico real. Sim. Eu já recebi paciente mais no consultório, né, do que no nosso hospital, ali no nosso serviço, né, que acaba que no consultório médico, a pessoa particular, a pessoa consegue ir arranjando medicações de outras formas, né? No SUS, a gente consegue controlar um pouquinho mais o paciente, né? Então, o paciente geralmente está sendo acompanhado na unidade básica, então, muito provavelmente, a gente consegue fazer um controle. Mas eu recebo, às vezes, paciente no consultório particular que está fazendo uso de medicação há, sei lá, 5 anos, porque em algum momento alguém prescreveu, continuou, mas nunca fez um acompanhamento psiquiátrico. Aí chega e fala, mas não sei, eu tomo há 5 anos, mas não melhoro. Sim, né? Porque você tá tomando por quê? Você foi avaliada para saber, né? Que tipo, não, mas é porque um dia eu passei no médico, eu pedi, o médico fez e aí eu continuei tomando, sabe? Ou porque em algum outro momento tomou para outro contexto e seguiu tomando, né? Então, isso também é muito preocupante, né? Porque você tá fazendo uso de uma medicação controlada, né? Que pode interferir em outras coisas da sua vida, então que necessitam de um acompanhamento frequente, né? Então, isso é de extrema importância. Os remédios psiquiátricos, ainda que nem todos sejam tarja preta e causem dependência, como todo mundo imagina, remédio de psiquiatria é tarja preta, eu vou ficar babando, né? Ainda que não seja assim, são remédios controlados, né? Então, requerem o remédio ele é controlado por um motivo, porque requer um acompanhamento, porque pode ter algum tipo de comprometimento que você precisa acompanhar, ainda que hoje haja um perfil de segurança nos psicofármacos muito intenso, muito importante, né? Porque a gente evoluiu imensamente nesse contexto, ainda assim, né? Então, alguns com risco de dependência, alguns com metabolização hepática, então necessidade de acompanhamento. Então, a gente tem inúmeros perfis, né? Então, isso é importante que o tratamento medicamentoso seja acompanhado de perto com um profissional que saiba o que está fazendo, né? Com um profissional que entenda de fato daquele tratamento. E aí vocês me corrigem se eu estiver errada, mas tem muita gente que se automedica porque não quer procurar um profissional e receber um diagnóstico, não é? Por conta muito do preconceito, daquela questão, eu vinha conversando com a Janice, do hospício, da loucura, da histeria. Aruzi, uma pessoa que tem transtorno mental e ela não busca tratamento, quais podem ser as consequências para a vida dela? A gente pode ter ali, né, uma piora do quadro clínico. Então, uma bipolaridade, por exemplo, maltratada, né, a doutora me corrija se eu estiver errado, mas se a gente dá somente um antidepressivo para um bipolar, ele pode fazer mania, e aí, se ele não tem acompanhamento, a gente vai piorando. Ideações, tentativas de autoextermínio, a gente pode evoluir para um quadro de border, e aí a gente vai juntando, porque às vezes corre o risco de um indivíduo ter inúmeros CIDs ali dentro por conta desse mau diagnóstico, dessa questão da gente se automedicar. Uma coisa que eu vejo no consultório também, não sei se você já pegou, é paciente que pede determinado medicamento porque alguém falou que faria bom. A tia da prima da avó da vizinha? Tomou uma tenta porque ela ficou melhor, por exemplo, para estudar para o vestibular. Eu pedi um Rivotril para conseguir dormir porque às vezes eu não tenho conseguido pegar no sono rápido. Quando eu tô triste, eu tomo uma cetralinazinha por uma semana e depois eu volto. E aí dá o rebote. Ou seja, a gente vai piorando os sintomas e os sinais por causa do quê? De um não saber. Então, essas informações mal passadas, mal estruturadas, mal psicoeducadas fazem com que a gente piore os nossos quadros clínicos e aí a gente tenha essa piora. Ou seja, a gente tem evolução de talvez um cisco, uma pequena parcela do que a gente tinha para algo que talvez vai demandar muito mais atenção. Então, assim, infelizmente, a gente tem essa questão hoje em dia. Uma realidade, né? Até porque tem muitos sintomas que são comuns a vários diagnósticos, a vários transtornos. Então, por exemplo, desatenção. Tudo pode me deixar desatenta. Sei lá, meu filho acordou a noite inteira, não dormi. No dia seguinte eu vou ficar desatenta. Tô cansada, tô estressada, desatenção. Tô depressiva, desatenção. Tô ansiosa, desatenção. Então, tudo pode dar dificuldade de concentração, né? E aí, se eu entendo que, tô com dificuldade de concentração, então, necessariamente eu tenho um TDAH e eu posso começar quero tomar um psicoestimulante, começo a tomar uma Ritalina, alguma coisa.
Se eu for ansiosa, eu vou piorar. Se for por causa de cansaço e fadiga, vou piorar. Entendeu? Então, assim, às vezes você quer esse autodiagnóstico, essa automedicação, agrava muito mais do que ajuda. E aí a pessoa fala, eu realmente não tenho jeito, eu tô super sério, porque olha, nada que eu tomo funciona. Sim, porque você tá tomando tudo errado. Nada que você tomou é pra você. Toma né? de tudo um pouco e não toma o que deveria tomar. Ou errado, ou não tomou pelo tempo certo, ou não chegou numa dose que seria a dose adequada, né? Tem tudo isso. Às vezes a pessoa fala assim, já tomei. Você fala, bom, então você vai precisar tomar uma sertralina, né? Usar. Mas eu já tomei, mas não adiantou. Mas você tomou quando? Eu tomei, sei lá, quando eu tinha 17 anos. Por quanto tempo? 3 dias, não adiantou nada. Sim, porque a medicação começa a fazer efeito depois de 15, com ação plena depois de 2 meses. Né? Então, assim, então a gente precisa entender a dose certa, o tempo hábil, o tipo de tratamento, o tipo de condução. Então, tem todo um contexto, né? Então, isso é importante. E isso não fala no TikTok. Daqui a pouco vão falar, fica vendo. Aí tem a outra questão, né? Tomei cetralina 3 dias, não fez efeito. Mas a Janice tomou, desvenlafaxine fez, eu quero trocar. Então, assim, existe um medicamento, né, próprio para cada tipo de transtorno. Então, assim, e também a questão de como o paciente vai responder àquela medicação. Então, eu não me dei bem com cetralina, mas eu posso retornar ao psiquiatra, falar para ele como que foi a minha adaptação e aí ele que vai decidir o que eu vou tomar. Mas aí a gente entra no que a gente chama de doença do século. A gente quer tudo para ontem. Então, por que hoje em dia a gente tem os vídeos curtos? Porque ninguém tem paciência mais para pegar um livro e ler. Por que hoje eu tenho as informações tão rápidas? Porque ninguém tem paciência hoje para conseguir se inteirar ou tentar compreender o que se passa. Então, essas informações curtas, esses aprendizados muito curtos, fazem com que a gente queira todas as coisas para ontem. Se a minha terapia foi em 2 sessões, eu não tô bem, eu não sei quem eu sou, nossa, péssima psicóloga. Se eu fui no psiquiatra, ela me deu um medicamento, faz 1 dia que eu tomei, eu não senti nenhuma melhora, porque não é um antibiótico, e nem antibiótico faz efeito tão rápido. Nossa, péssima psiquiatra, odiei ela. Então, eu tenho hoje em dia o hábito de culpabilizar o outro por aquilo que eu sou responsável. Eu sou responsável por fazer os meus processos internos e criar essa rotina, que até mesmo a Janice falou. Se eu não sou responsável pela minha própria rotina, pelo meu próprio saber de me conhecer, né, de me autoconhecer e criar estratégias junto com aquele profissional, nada vai fazer efeito. Então, esse autodiagnóstico tem muito a ver com questões culturais mundiais que a gente tem hoje, sobre o que nos é passado, e questões do mundo que a gente vive. Hoje é tudo muito rápido, os processos são muito rápidos. Perdeu-se aquela coisa, né, de tempo. Então, eu não tenho mais o hábito de conhecer, entender, passar pelos processos e aí tomar decisões. Se eu não tenho aquilo agora, eu me frustro e aí parto para outra, sem entender o que aconteceu. Porque a gente não exercita isso mais, né? Sim. Exato. Quando eu era pequena, eu tinha que esperar o dia seguinte, se eu quisesse saber onde fica, sei lá, a Croácia, eu tinha que esperar ir na biblioteca da escola no dia seguinte para pegar a Barça. Nossa, eu tô esperando até né? hoje. A minha mãe me dá a Barbie que ela falou que ia me comprar quando voltasse. Então, assim, as crianças hoje, as pessoas em si, elas não conseguem mais esperar. Então, assim, a gente tem um trabalhozinho árduo aí pela frente, acho que de conseguir reestabelecer algumas questões como seres humanos. Você tá falando besteira, mas a tendência pode ser piorar por conta dessa cultura. Ou estou errada, porque os vídeos curtos, eles já fazem parte da vida, né? Por exemplo, o nosso podcast, ele vai ter o quê? Pelo tempo que nós já estamos conversando, ele vai ter por volta de 1 hora e pouquinho. Mas as pessoas vão ver realmente os cortes no nosso Instagram. Essa cultura, ela pode fomentar transtornos mentais ou desenvolvimento de outras realidades psicológicas na vida dos indivíduos, principalmente essa nova geração? Sim, principalmente a ansiedade. E até a precariedade do conhecimento, né? Porque hoje em dia você põe lá no chat GPT, Exato. o que você quer saber, você não exercita a sua inteligência mais, a sua cognição. Um exemplo simples é quando você vai ouvir um áudio no WhatsApp. Hoje em dia ninguém ouve no tempo certo. Já coloca no 1,5 mais, ou já no 2. Né? Por quê? Justamente por isso. Porque é tudo muito rápido. E às vezes você já não entende nem a informação que tá lá, mas você já ouviu, tá bom. Né? Então já
tudo, a gente realmente, é o que a Rose falou, a gente quer tudo muito pra ontem. Isso é ruim. É um caminho perigoso. Sim, Principalmente para criança e adolescente. sim. Minha mãe que tava certa, a culpa é do celular mesmo, tá, gente? Do celular, não, de quem tá atrás do celular, tá? O celularzinho ali é uma coisinha boa se a gente souber usar. O problema é saber usar hoje em dia, né? É mais Acho que difícil. todas as coisas a gente precisa saber usar. Tem que dosar, né? Exato. Se você- É o equilíbrio, né? Se você usa um shampoo errado pra lavar, por exemplo, seu rosto, você vai ficar com espinha daqui a pouco, eu acho, né? Não sei o que que acontece, que eu nunca lavei. Alô, dermato. Pois é. Mas qualquer coisa que você use de uma maneira que não é correta vai te trazer malefícios. Então, assim, o problema não é a tecnologia, o problema não é a funcionalidade, mas é a forma como aquele que usa tá usando. Bota uma Ferrari para andar na estrada de terra, você vai achar que o carro é horrível. Pois é. Exatamente. Apesar de eu querer uma Ferrari na estrada de terra, mas tudo bem. Genícia, eu queria entender um pouquinho da rotina dentro do seu setor. A gente falou de medicação, automedicação. Isso não é um problema lá para vocês, porque é tudo dosado Tudo pela controladinho. equipe de enfermagem. E também queria falar um pouquinho sobre o Hospital Dia, né? As atividades que vocês realizam lá dentro, que é um trabalho muito importante realizado aqui na cidade. Sim. Bom, a nossa enfermaria, ela conta hoje, né, como você já falou, só com internação masculina por enquanto. A nossa rotina, ela é bem intensa, tá, com os pacientes, porque nós temos uma grade de atividades diária com esses pacientes, onde eles têm atividades com todos os profissionais multi. Então, eles têm o tempo também do descanso que precisa, mas eles têm todo um tempo aí de preenchimento com atividades. No Hospital Dia também, né? No Hospital Dia, os pacientes, eles vêm para receber a medicação, justamente para ensiná-los, ter essa psicoeducação para eles. Então, eles tomam a medicação lá com a gente e durante o período que eles ficam, que é o dia todo, eles vão embora para casa depois. Eles também têm toda a questão com a TO, com os psicólogos, com assistente social. Tem todo esse aparato para que eles também se sintam acolhidos, para que a hora que eles receberem essa alta, eles já terem os direcionamentos corretos para que eles não derrapem novamente. Então, a nossa grade é bem extensa, né? extensa, bem puxada. E fora todas as ações que a gente também já faz aí com os pacientes dentro do setor. E uma questão muito importante que a gente vem trabalhando aí, né, doutora, é a questão da inclusão e da visibilidade do paciente com transtorno mental, principalmente dentro da nossa instituição, da nossa própria instituição, porque existem ainda muitos tabus relacionados à saúde mental, né? Então, eu posso dizer por mim mesma como profissional, quando eu entro dentro do hospital para alguma coisa, várias pessoas me param e falam assim, nossa, Janice, você não tem medo de trabalhar lá? Porque, na verdade, dentro da enfermaria, eu praticamente sou a única mulher, né? Então, eu fico dentro da enfermaria com os pacientes mesmo. Eu falo, não, gente, eu não tenho medo, porque não é dessa forma. Depois da reforma manicomial, mudou-se muita coisa, né? Então, hoje a gente tem aí uma enfermaria, uma questão da saúde mental muito mais humanizada. E a gente tem batalhado cada vez mais para isso. Então, hoje, os nossos pacientes, eles também começaram a entender que eles não são diferentes como as pessoas acham que eles são. Eles têm uma peculiaridade, digamos assim, mas eles conseguem desenvolver trabalhos, eles conseguem desenvolver questões familiares, desde que eles entendam que eles precisam aderir ao tratamento, tomar as medicações. Então, a gente ali, nós somos as ferramentas para que eles entendam isso e que eles consigam seguir isso, para que eles tenham essa funcionalidade depois que sair dali. Porque enquanto tá ali com a gente em quatro paredes, é fácil. Sim, tá protegido. Tá protegido. E eles falam muito isso pra gente. Nossa, como vai ser quando eu sair daqui? Uhum. Então, a gente tenta preparar esse paciente da melhor maneira possível. E o familiar também. Porque o paciente com transtorno mental, não é só ele que adoece. A família adoece junto. Porque, imagina você ser uma mãe de um paciente, uma criança ou um adulto, que tem um transtorno mental, que precisa de você ali o tempo todo.
essa mãe não vai trabalhar, essa mãe não vai conseguir sair, ela não vai conseguir ter uma vida social. E aí, quando você olha para essa mãe, tá nítido no rosto dela que ela tá esgotada. Fora as questões financeiras, né? Exatamente, que infelizmente são as mais complicadas, né? E são difíceis, porque nem sempre, aí, nesse caso, uma mãe vai ter que parar de trabalhar. Se em casa é só ela e mais um, uma pessoa só trabalhar para 3, é muito difícil, né? E o benefício para esse paciente, para esse tipo de paciente, ele tem também. Só que você precisa ter todo um acompanhamento, ter o laudo médico, depois é passado, várias coisas. Até ele conseguir esse benefício, leva-se tempo, um tempinho. E nesse meio tempo, a família também, na maioria das vezes, adoece. Então, quando a gente ouve muito assim, uma fala que eu ouço muito, ai, essa família desistiu do paciente, principalmente quando é dependente químico. Não, gente, não é que ele desistiu. É que ele já usou todos os recursos que eles tinham. Então, a gente também tem que olhar um pouquinho fora da bolha, para um outro lado também. Então, lá também a gente procura também acolher. E não digo da nossa exigência, mas um dos nossos critérios, principalmente no Hospital Dia, é o acompanhamento familiar. O familiar tem que estar junto no acompanhamento, nas consultas. Para quê? Para que ele também entenda a importância do papel dele ali Inclusive, dentro. a gente tem o grupo de família. Tem o grupo familiar. Toda semana nós temos o grupo familiar. Para que esse familiar também se sinta inserido nesse meio e que ele também entenda a doença para poder ajudar o ente dele. Porque se ele não entende, ele não vai ajudar. E ele não vai ter condições de ajudar. E aí esse paciente também não vai ter uma adesão boa ao tratamento. E aí vai descarrilhar tudo. É uma engrenagem, né? Se um não entender, o outro não vai funcionar. Então, a gente ali também faz todo um acompanhamento com os familiares. E eu vejo muito que esse acompanhamento é de extrema importância. E quando a gente fala acompanhamento, é ter uma visão durante a visita, né, familiar dos pacientes, a enfermagem acompanha essa visita. E durante essa visita a gente consegue absorver muita coisa e depois passar para a equipe médica, para a equipe da psicologia. Olha, nós percebemos que durante a visita esse paciente ficou muito mais hostil com a mãe, vamos supor, do que com o pai, né? Então a gente já passa isso para eles, porque isso daí eles vão trabalhar também tanto com o paciente como com a família, para na hora que ele retornar não ter essas, não é que não vai ter, vai minimizar, ajudar, né, minimizar essas desavenças, essas discussões, para que isso não venha provocar gatilhos novamente nesses pacientes, para que eles não voltem tudo de novo, não tenha essa regressão do tratamento. E é interessante pensar nesse processo que, quando a gente olha de fora, dá a impressão que é uma coisa muito mais simples, que é muito mais básica. Sim, e eu falo isso, Rafaela, porque assim, o nosso trabalho como enfermagem, a gente vê quando vocês passam, vocês veem os técnicos de enfermagem sentados lá na área externa com o paciente, ou lá fora. Aí fala, mas aqui é fácil trabalhar. Não, mas o nosso trabalho lá dentro é diferente do trabalho de dentro do hospital. O nosso ali, a gente tem que estar observando o tempo todo. Porque às vezes o paciente não vai falar para a equipe médica uma coisa, mas a hora que a gente está ali na área externa com eles, eles acabam falando para a gente algumas situações ou trazendo algumas situações, coisas que eles não trouxeram. Então a gente vai lá depois e fala, doutora, ó, hoje o paciente trouxe isso para mim. E aí a doutora já vai, e até de outros pacientes, às vezes o paciente fala para a equipe da enfermagem do outro olha, paciente, aconteceu tal coisa. Exatamente, né? eles acabam falando. Sim. Por isso que às vezes as pessoas acham que teria que ter só um tipo de paciente para tratamento. Não, porque outros pacientes nos ajudam muito ali dentro também nessa observação. Então é muito interessante essa questão de cada profissional que está ali dentro,
ele vai ter uma percepção, e a gente, quando se junta, né, nas nossas reuniões de equipe multi toda semana, a gente consegue discutir muita coisa. Olha, hoje eu percebi que o paciente estava de tal maneira, olha, mas ele trouxe para a psicologia uma outra questão. E aí a gente passa isso tudo para a equipe médica e junto todo mundo a gente consegue fazer aí uma avaliação para beneficiar esse paciente. Então E é bem aí que entra interessante. também a importância da vinculação com o paciente, com o Exatamente. profissional, né? Se ele não se sentisse seguro naquele ambiente, dificilmente ele traria essas questões, né? Seja para o Exatamente. enfermeiro, para o psicólogo, para o psiquiatra. Então, o lugar onde ele vai se sentindo mais seguro, mais acolhido e respeitado dentro de todas as particularidades, onde ele vai conseguir trazer aquilo que vai ser benéfico para ele mesmo. Então, acho que até é engraçado você falar, porque muitas vezes a gente escuta, mas o psicólogo só conversa. É, Ele só tá lá sentado, deve ser mó legal ficar só ouvindo histórias. E na verdade, não. A gente tem que ficar atento a uma fala que fique incoerente, algo que ele trouxe na semana retrasada e que hoje ele trouxe de uma maneira diferente, a forma como ele se comporta, como se ele se mostra, né, tanto sozinho quanto diante de algum membro da família, porque essas vinculações é o que transforma ele naquele sujeito. E a gente precisa estar observando isso Atento. minuciosamente e ouvindo o silêncio também, porque muitas vezes o fato da gente estar somente com aquele paciente sentado, acolhendo o silêncio, que muitas vezes é ensurdecedor, é uma das coisas mais difíceis para a gente que é psiquiatra e psicólogo, porque muitas vezes aquele paciente ele não vai ter condições de falar, a fala dele é ficar mudo, e a gente precisa acolher aquilo que ele está trazendo para a gente. Tem sessão, né, aí fora, obviamente, do hospital, que o paciente fica 50 minutos sem falar, que ele vai ficar olhando para você e você vai ficar olhando para ele, e aí você pode até pensar, o que eu estou fazendo? Nada. A gente está fazendo muito. Às vezes, só estar com ele, oferecer um papel, oferecer uma água. Às vezes ele não tem isso em casa. Às vezes ele é bombardeado de perguntas o tempo inteiro. Nossa, mas por que você tá assim? Nossa, mas por que você virou assim a cara? Nossa, mas por que você tá piscando? Nossa, tá chato hoje, né? Insuportável você hoje, hein, Camila? E na verdade ele não precisa disso. Ele só precisa tentar se reorganizar e talvez a forma que ele tem seja justamente ficar em silêncio, ou surtando, ou fazendo qualquer outra coisa. Então, o nosso trabalho vai bem além daquilo que é Sim. percebido e palpável. Acho que Cada tem indivíduo é único, né? Exatamente. é muito mais invisível o nosso trabalho do que. E é por isso que é importantíssimo a equipe ser multi. Sim. Porque, querendo ou não, quando a gente se especializa, o nosso olhar ele fica direcionado para aquilo que você se especializou. Então, é fundamental que a gente conte com o olhar da Janice, com o olhar da equipe de psicologia, com o olhar da assistente social, com o olhar da TO, com o olhar de cada um que trabalha com eles. Porque daí isso tudo junta para que a gente consiga compreender globalmente a complexidade daquele indivíduo, né? Perfeito. A gente tá há 1h06 conversando, pouquinho Ah. tempo. Vamos já se encaminhando para o final do nosso podcast, mas tem uma pergunta que me fizeram lá no hospital que eu gostaria de trazer. Transtorno mental tem cura ou é um tratamento para o resto da vida? Depende do tipo de transtorno, né? Então, muitos transtornos mentais são circunscritos, né? Eles têm um período de tempo e a gente medica e a pessoa toma medicação por um período, suspende e tem alta. Muitos transtornos depressivos, ansiosos, um pouco mais leves, não tem necessidade nem de intervenção medicamentosa, um acompanhamento psicoterapêutico é satisfatório, né? Não tem necessidade de outro tipo de intervenção. E existem transtornos crônicos, né? Então, transtornos do neurodesenvolvimento, eu posso ter uma ótima qualidade de vida, eu posso não ter a necessidade de medicação, mas eu tenho algumas particularidades que eu preciso trabalhar, ou numa terapia cognitiva comportamental, por exemplo, ou em alguns ajustes da minha vida. Transtornos psicóticos, a maioria deles também são crônicos, mas eu consigo estabilizar com uma medicação e manter sem abrir outros quadros psicóticos e não ter outras crises. Transtorno afetivo bipolar também, né? Transtornos de personalidade é mais complicado da gente falar, porque eles podem remitir, mas é um funcionamento da característica de personalidade, então necessita muito de uma intervenção psicoterapêutica e de uma aceitação do indivíduo perante aquilo. Então, ainda que seja possível, é difícil porque é mais complexo, mas depende do tipo de quadro, né? Tem evoluções diversas dentro da psiquiatria. Perfeito. Eu falei que era a última, mas eu tenho mais uma para a Aruzi, que eu queria tirar essa dúvida. Aruzi, a psicologia
não necessariamente uma pessoa precisa ter transtornos mentais para procurar, né, um psicólogo. Quais são os benefícios do tratamento psicológico para quem não tem nenhum transtorno mental, para quem às vezes se sente sobrecarregado? Todos os benefícios possíveis. A gente tem esse tabu muito grande por detrás da psiquiatria e da psicologia de que a gente só está aqui para tratar se você tiver uma doença. Na verdade, não é isso. Vou falar da minha área, porque da psiquiatria não tenho poderes nem saberes, mas a psicologia, ela é fundamental para a gente se descobrir e se redescobrir. Todos nós vamos ter traumas. Você tem os seus, eu tenho os meus, e esses traumas vão existir para sempre. Porque é algo que vai ficar marcado na gente. O que a gente precisa entender é que a psicoterapia, ela vai estar lá justamente para reaprender novamente a sobreviver a esse caos. Então, dentro da minha estrutura familiar, eu tive formas que eu aprendi com os meus pais ou com quem foi responsável por mim de sobreviver aquilo, porque foi a forma que eles aprenderam lá no passado. Ou seja, a gente costuma dizer que é uma maldição familiar, né? Que vai passando de família para família, né? Enfim. E a gente precisa reaprender de que forma isso vai se tornar mais saudável para mim, para eu conseguir existir como Aruze. Então, a terapia faz com que eu me conheça, com que eu consiga identificar meus defeitos, minhas potências, com que eu consiga me orientar dentro de uma sociedade, de forma que eu esteja saudável para mim, sem, né, causar uma perturbação no outro ali. Ou seja, eu entender como eu posso fazer as minhas escolhas da melhor maneira dentro do que é possível naquele momento. Ou seja, as escolhas que eu vou fazer hoje talvez não vão ser as escolhas que eu vou fazer daqui 5 anos, mas o que era possível. Então, a terapia, na verdade, é uma aliada muito fundamental nesse nosso processo de existir. É através dela que a gente consegue se reconhecer como Aruze e não como um espelho de algo que foi colocado em mim como sujeito. Porque muitas vezes a gente sobrevive com a sombra de algo que foi colocado em nós. E na terapia a gente aprende a viver e a existir da forma como a gente se identifica, seja ela assertiva ou não. Mas é aquilo que a gente consegue. Até auxilia a prevenir um quadro futuro, né? Então, se eu estou dentro de um processo psicoterapêutico, claro que não vai impedir que eu tenha algum tipo de transtorno psiquiátrico, pode ser que apareça, mas eu tenho uma autopercepção maior, então eu posso ou não desenvolver, ou desenvolver mais leve, ou conseguir perceber mais rápido e fazer uma intervenção mais precoce. E não se autodiagnosticar. Exato. Perfeito. Para encerrar, então, o nosso podcast, eu vou pedir para vocês mandarem um recado para quem estiver assistindo a gente sobre o Janeiro Branco, né? A gente não pode esquecer, o tema desse episódio ele foi escolhido por conta do mês, por conta do Janeiro Branco. Então, uma mensagem para quem está em casa, né? Incentivando esse autoconhecimento e a busca de ajuda, se assim for necessário. A gente pode começar pela Janice. Eu sabia! Bom, a mensagem que eu acho que é de extrema importância é a gente passar que a gente precisa, primeiro de tudo, se cuidar. E entender que a nossa mente, ela é o que nos conduz. Então, o autocuidado, ele é de extrema importância. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais e olhar pra gente. Então, se cuidar. Perfeito, Aruze. Acho que o tema que a gente vai fazer, inclusive você, colaborador que trabalha no HU, está super convidado para a nossa Semana do Janeiro Branco, que vai ser do dia 26 ao dia 30. A gente vai contar com processo de musicoterapia para os colaboradores, roda de conversa, spadeio, vai ter massagenzinha nos pés, tá bom? Um monte de coisa. E palestras bem bacanas. E para os pacientes que estiverem também com a gente. Mas a gente sempre fala que é preciso ter muita coragem e força para a gente olhar para a gente mesmo. Então, acho que saber cuidar de quem cuida, a começar por nós, é a principal escolha que a gente precisa ter na vida. E o Janeiro Branco tá aí pra isso, né? Pra gente compreender que nós precisamos nos cuidar, primeiramente, pra gente conseguir cuidar do outro. Perfeito. Doutora? Eu acho que a palavra é realmente autocuidado, né? Então, assim, eu acho que o principal é a gente conseguir ter uma compreensão e aceitar as questões, né, que envolvem a nossa saúde mental, deixar de lado um pouco preconceitos, estigmas, seja sobre o tratamento, seja sobre a condução, ou seja sobre a nossa própria
condição, né? Porque às vezes eu tô dentro de um adoecimento, mas eu fico postergando, porque eu não quero aceitar, né? Uma negação acerca daquilo. Até que chega um momento em que explode e que fica muito mais difícil de se tratar. Então, eu acho que o Janeiro Branco, ele vem para isso, né? Para que a gente consiga ter a percepção dos transtornos mentais e dos tratamentos, sem preconceito, sem estigma, né? Pra gente, pro outro. Então, é isso. É autoconhecimento e busca de ajuda. Perfeito. Meninas, muito obrigada pela presença, doutora. Uma alegria te conhecer pessoalmente. A gente ficou um tempão conversando por mensagem. É uma alegria ter a sua presença aqui. Esclareceu muitas dúvidas minhas, inclusive. Vou parar de ficar vendo vídeo na internet, tá? Entendi o recado. E, enfim, acho que também todo mundo que estiver assistindo vai ter conseguido esse ensinamento, esse esclarecimento aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, sempre muito bom. E, bom, eu fico à disposição caso vocês precisem de qualquer coisa. Janice, muito obrigada. Janice estava com medo, ela estava tremendo, mas falou muito bem. Muito obrigada, viu, Janice? Eu que agradeço, Rafa, pelo convite, né? E para mim é um prazer também e fazer parte da equipe da psiquiatria, onde foi que eu aprendi muita coisa e aprendi que nós sempre precisamos do outro para estar bem também, e o ajudar, né? E tirar esse preconceito em relação à saúde mental. Então, para mim, é um prazer, sempre. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E a Aruzi, muito obrigada. A Aruzi, fora da profissional, ela parece comediante de stand-up, ela é muito engraçada, mas quando coloca ela pra falar, gente, que propriedade. Não sei se isso foi um elogio. Foi um elogio. Você tá tentando acabar com a minha reputação, Rafaela, mas tudo bem. Muito pelo contrário, foi um elogio, porque você é muito profissional. A gente vê isso até no tom da sua fala, no brilho do olho. Então, parabéns, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, está convidada para levar o café na minha sala, inclusive. Mais vezes, foi um prazer estar com vocês e vou precisar de você sempre também. Recíproca é verdadeira. Sim. Pessoal, vamos encerrando então o primeiro episódio do ano do HUSF Podcast, falando sobre saúde mental. Né? As meninas já deixaram um recado muito importante para vocês. E para você acompanhar os cortes desse episódio, para você acompanhar as novidades sobre o HUSF, acompanhe a gente nas redes sociais, HUSF_Bragança em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, tá bom? Contamos com a presença e a participação de cada um de vocês. E não esqueça de deixar a sua sugestão de tema para o próximo episódio do HUSF Podcast. Paz e bem a todos!